A Espada da Verdade, de Terry Goodkind. Livro 1. A Primeira Regra do Mago. Capítulo 21. Cansado, Richard procurou no chão onde a trilha continuava no fim do deslizamento, desesperançado. Nuvens escuras surgiam ocasionalmente, trazendo grossos pingos de chuva fria que batiam na sua nuca enquanto ele procurava. Ocorreu-lhe que talvez Cailan tivesse chegado ao fim do estreito, que apenas fora separada dele e tivesse continuado a andar. Ela usava o osso dado por Ed e teria sido salva da fronteira. Devia ter conseguido passar. Mas ele estava usando o dente e Ed tinha dito também que não poderia ser visto, mas as sombras o atacaram mesmo assim. Era estranho, as sombras não se moveram até ficar escuro na rocha partida. Por que não os atacaram antes? Não havia qualquer rastro. Nada tinha atravessado o estreito havia muito tempo. Fadiga e desespero o dominaram outra vez quando pedacinhos de gelo começaram a cair sobre sua capa, parecendo incitá-lo a prosseguir, a sair do estreito. Perdida toda a esperança, ele voltou para a trilha a caminho de Midlands. Depois de poucos passos, uma ideia o fez parar de repente. Se Cailan tinha se separado dele, se ela pensava que o mundo subterrâneo o tinha levado, se pensou que o tinha perdido e estava sozinha, ela teria continuado para Midlands, sozinha? Não. Richard se virou para o estreito. Não, ela voltaria. Voltaria para o mago. Não ia adiantar ir sozinha para Midlands. Ela precisava de ajuda. Por isso tinha vindo a Westland. Sem o Seeker, só o mago poderia ajudá-la. Richard não ousava confiar muito nessa ideia, mas o lugar em que lutara contra as sombras não ficava longe, o lugar em que a tinha perdido. Não podia seguir sem verificar. A fadiga esquecida, ele voltou para o estreito. A luz verde o recebeu de volta. Seguindo o caminho por onde tinha vindo, logo encontrou o lugar em que lutara contra as sombras. Suas pegadas estavam em toda parte na lama do deslizamento, contando a história da batalha. Com surpresa, viu quanto espaço tinha ocupado durante a luta. Não se lembrava de todas as voltas, dos movimentos para frente e para trás até a última parte. De repente viu o que procurava. Os rastros dos dois juntos, depois os dela sozinha. Seu coração bateu mais forte e ele seguiu os passos, esperando com uma esperança tão intensa que chegava a doer que não o levassem à parede. Abaixou-se e examinou as pegadas, tocando-as com as mãos. Os rastros primeiro iam de um lado para o outro em confusão e então paravam e voltavam. Onde os primeiros levavam para fora do estreito, os outros levavam para dentro. Cailan. Richard se levantou rapidamente, com a respiração entrecortada, o pulso disparado. A luz verde brilhava irritantemente à sua volta. Tentou imaginar até onde Cailan tinha ido. Tinham levado a maior parte da noite para atravessar o estreito, mas então não sabiam onde ficava a trilha. Olhou para as pegadas na lama. Agora ele sabia. Teria de se apressar. Não podia hesitar. Lembrou-se do que Zed tinha dito quando deu a ele a espada. A força da raiva, o mago dissera, dá a você o impulso para vencer. O canto claro e metálico da lâmina se espalhou no ar da manhã escura quando o Seeker desembainhou a espada. A fúria o dominou. Sem pensar duas vezes, Richard começou a andar pela trilha seguindo os rastros. A parede o pressionava enquanto ele corria na névoa fria. Quando os rastros viraram, indo para frente e para trás, ele não diminuía o passo, mas levava os pés para um lado ou para o outro para continuar na trilha. Mantendo o passo, ele conseguiu atravessar o estreito antes do meio da manhã. 2 vezes encontrou uma sombra flutuando parada na trilha. Elas não se moveram nem pareceram dar conta da sua presença. Richard continuou com a espada na mão. Mesmo sem rosto, elas pareciam surpresas quando foram partidas ao meio. Sem diminuir o passo, ele atravessou a rocha fendida, chutando um sugador para longe. No outro lado, parou para tomar fôlego. Foi enorme o alívio que sentiu vendo que as pegadas dela seguiam em frente. Agora, de volta à trilha da floresta, era mais difícil perceber os rastros, mas não importava.
Richard sabia para onde Cailan estava indo e sabia que ela estava a salvo. Sentiu vontade de chorar de alegria sabendo que Cailan não morrera. Sabia que estava chegando perto dela. A névoa ainda não tivera tempo de desmanchar o contorno das pegadas como quando ele as encontrou. Quando o dia clareou, ela devia ter seguido os rastros em vez de usar as paredes para ver o caminho. Do contrário, ele teria a encontrado antes. Garota inteligente, ele pensou. Ela usara a cabeça. Ainda faria dela uma boa habitante dos bosques. Richard seguiu pela trilha com a espada e sua ira desembainhadas. Não perdeu tempo parando para ver sinais da passagem de Cailan na trilha, mas nos trechos de lama ele olhava para baixo, diminuindo um pouco o passo. Depois de percorrer uma área de solo coberto de musgo, chegou a um trecho pequeno cheio de pegadas. Olhava rapidamente para o chão enquanto corria. Então viu uma coisa que o fez parar tão de repente que caiu. De quatro no chão, olhou para as marcas e arregalou os olhos. Sobrepostas a uma parte das pegadas de Cailan, havia marcas de botas de homem, quase 3 vezes maiores do que as dela. Richard imediatamente soube a quem pertenciam, ao último homem do quad. A fúria explodiu. Ele se levantou e continuou a correr. Galhos e rochas passavam como envoltos em névoa. Sua única preocupação era ficar na trilha e evitar acidentalmente entrar na fronteira, não temendo por ele mesmo, mas porque sabia que não poderia ajudar Cailan se fosse morto. Seus pulmões ansiavam por ar e seu peito subia e descia com o esforço. Com a ira da magia, ele ignorava a exaustão, a falta de sono. Subindo ao topo de uma pequena elevação rochosa, ele a viu no outro lado. Por um instante, Richard ficou imóvel. Cailan estava à esquerda, com os pés separados, meio agachada com uma parede de rocha atrás. O último homem do quad estava na frente dela, à direita de Richard. O pânico se misturou à sua raiva. O uniforme de couro do homem brilhava molhado. O capuz da cota de malha cobria os cabelos louros. Ele ergueu a espada com os punhos maciços e os músculos se destacaram nos braços, e então soltou um grito de guerra. Ele ia matar Cailan. A cólera explodiu em Richard. Ele gritou, "Não!" com fúria assassina e saltou da rocha. Com as 2 mãos ergueu a espada da verdade quando ainda estava no ar. Quando chegou ao solo, recuou, brandindo a espada de trás para a frente num arco. A espada assobiou com a velocidade do movimento. O homem tinha se virado quando Richard saltou. Ergueu a espada defensivamente com toda a velocidade, os tendões dos pulsos estalando. Richard viu como em um sonho sua espada fazer a volta. Concentrou toda a força em fazer com que a espada se movesse com mais pressa, com maior precisão. A magia respondeu furiosa. Richard olhou da espada para os olhos azuis do homem. A espada do Seeker seguiu seus olhos. Ouviu a própria voz gritar. O homem ergueu a espada para se defender do golpe. Tudo em volta do homem se dissolveu para Richard. Sua fúria e a magia estavam livres como nunca antes. Nenhum poder da terra podia negar a ele o sangue do homem. Richard estava além de todo raciocínio, além de qualquer outra necessidade, além de outro motivo para viver. Ele era a morte viva. Toda a força de vida de Richard focalizou ódio mortal no golpe da espada. Sentindo a batida do coração nos músculos tensos do pescoço, com sua visão periférica, Richard viu com alegria expectante, olhando para os olhos azuis do homem, sua espada descrever o resto da distância em um arco suave. Finalmente contactou a espada erguida do inimigo. Viu o detalhe da lâmina partida se erguer girando no ar, a superfície polida brilhar na luz com um flash em cada uma das 3 voltas, antes que a espada do Seeker, com toda a força da sua raiva e sua magia, atingisse a cabeça do homem, o capuz da cota de malha, virando um pouco a cabeça dele para o lado, antes da espada explodir entre os elos da malha de metal, alcançando a cabeça na altura do olho, enchendo o ar com uma chuva de pedaços de aço
e pedaços de malha. A manhã nevoenta explodiu numa neblina vermelha e Richard, satisfeito, viu cabelos louros, ossos e cérebro espalhados loucamente quando a lâmina continuou a golpear o ar avermelhado, destruindo os últimos fragmentos da cabeça do inimigo, seguindo sua jornada, enquanto o corpo, só com pescoço e mandíbula e pouca coisa mais, começou a desmoronar como se todos os seus ossos se tivessem dissolvido, não deixando nada para sustentá-lo, finalmente caindo no chão com um baque surdo. Bolhas de sangue subiram no ar em longas tiras que finalmente formaram um arco e caíram no chão e em cima de Richard, oferecendo ao vitorioso o gosto quente quando entrou na sua boca aberta para o grito de raiva. Mais sangue escorreu copiosamente na terra ao mesmo tempo que pedaços de cota de malha e da espada partida caíam como chuva, enquanto na rocha atrás dele mais sangue e ossos tombavam finalmente no solo, tingindo tudo de vermelho vivo. O portador da morte parou vitorioso sobre o objeto do seu ódio e da sua raiva, encharcado de sangue e da glória de uma alegria que jamais tinha imaginado. Seu peito arfava feliz. Levando a espada para a frente de novo, ele olhou em volta à procura de nova ameaça. Não havia. E então o mundo implodiu dentro dele. Tudo o que o rodeava apareceu. Richard viu o olhar chocado de Cailan antes de Adoro fazer cair de joelhos, dilacerando, dobrando seu corpo para a frente. A espada da verdade caiu da sua mão. A súbita compreensão do que acabava de fazer o atingiu. Matara um homem. Pior, matara um homem que queria matar. Teve prazer com isso. Não teria permitido que nada o impedisse de matar. A visão de sua espada explodindo na cabeça do homem se repetia sem cessar em sua mente. Não conseguia apagar a imagem. Com uma dor lancinante que jamais havia sentido, apertou o corpo com os braços. Abriu a boca, mas nenhum grito saiu dela. Tentou perder a consciência para se livrar da dor, mas não foi possível. Nada mais existia a não ser a dor, como nada mais existira no seu desejo de matar, não ser o homem. A dor lhe embaçou a visão. Ele estava cego. Fogo queimava em cada músculo, em cada órgão do seu corpo, consumindo-o, tirando o ar dos pulmões, sufocando-o numa agonia compulsiva. Caiu de lado no chão, os joelhos erguidos para o peito, gritando de dor, finalmente como gritara de raiva há pouco. Richard sentiu a vida se esvair. Através da angústia e da dor sabia que se isso continuasse, não poderia conservar sua sanidade, ou pior, sua vida. O poder da magia o assoberbava. Jamais teria imaginado que existisse tanta dor. Agora não podia imaginar que ela ia desaparecer. Sentiu que ela estava destruindo a sua sanidade. Mentalmente pediu a morte. Se alguma coisa não mudasse rapidamente, ele satisfaria esse desejo de um modo ou de outro. Entre a névoa de agonia, ele percebeu uma coisa. Reconheceu a dor. Era igual à raiva. Ela a invadiu como a raiva da espada. Conhecia bem esse sentimento. Era a magia. Uma vez reconhecida como magia, tentou urgentemente controlá-la como tinha aprendido a controlar a cólera. Agora sabia que precisava tomar o controle ou morrer. Raciocinou, chegou a compreender a necessidade do que tinha feito, por mais horrível que fosse. O homem tinha se condenado à morte com a sua intenção de matar. Finalmente conseguiu dominar a dor, como aprender a afastar a raiva. Sentiu grande alívio, vencera as duas batalhas. A dor diminuiu e desapareceu. Deitado de costas ofegante, ele sentiu o mundo voltar. Cailan estava ajoelhada ao seu lado, passando um pano molhado e frio no seu rosto, limpando o sangue. Sua testa estava franzida e lágrimas lhe desciam dos olhos. Pingos do sangue do homem formavam longas listras no seu rosto. Richard se ajoelhou e apanhou o pano molhado para limpar o rosto dela, como para apagar-lhe da lembrança o que acabava de ver.
Antes que ele tivesse tempo de fazer isso, ela o abraçou com tanta força que ele jamais imaginaria que possuía. Ele a abraçou também e, com as mãos na nuca dele, chorando, ela puxou a cabeça de Richard para a sua. Richard não podia acreditar no quanto era bom ter Cailan de volta. Não queria deixar que ela se fosse nunca mais. Eu sinto tanto, Richard, ela soluçou. Por quê? Por você ter de matar um homem por mim. Ele a acalentou suavemente, acariciando seu cabelo. Está tudo bem. Ela balançou a cabeça encostada no pescoço dele. Eu sabia o quanto essa magia ia ferir você, por isso não quis que lutasse contra os homens na estalagem. Zed disse que a raiva me protegeria da dor, Cailan. Não compreendo. De modo algum eu podia ficar mais furioso. Ela se afastou um pouco e apertou os braços dele como para ver se Richard era real. Zed me disse para tomar conta de você se tivesse de usar a espada para matar um homem. Disse que era verdade que a raiva o protegeria, mas que a primeira vez é diferente, que a magia ia testar, avaliar o Seeker com a dor e nada poderia proteger você. Disse que não lhe podia fazer isso. Disse que não lhe podia dizer isso porque, se você soubesse, ia ser mais cuidadoso no uso da espada e isso podia ser desastroso. Disse que a magia tem de se juntar ao Seeker com o seu primeiro uso definitivo, para garantir a sua intenção quando ele mata. Apertou os braços dele. Zed disse que a magia pode fazer coisas terríveis. Ela testa com a dor para ver quem será o senhor e quem será o súdito. Richard se sentou nos calcanhares atônito. Ed tinha dito que o mago guardava um segredo dele. Devia ser isso. Zed devia estar muito preocupado e temendo por ele. Richard teve pena do velho amigo. Pela primeira vez, Richard compreendeu o significado de ser um Seeker de um modo que só um Seeker podia compreender. Portador da morte. Agora ele compreendia. Compreendeu a magia, como ela o tinha usado, como agora estavam ligados. Para o melhor ou para o pior, ele jamais seria o mesmo. Tinha provado a realização do seu mais sinistro desejo. Estava feito. Não era possível voltar a ser o que era antes. Richard limpou o sangue do rosto de Cailan com um pano molhado. Eu compreendo, sei do que ele estava falando. Você fez a coisa certa não me dizendo. Tocou o rosto dela e continuou com voz suave. Tive tanto medo de que você estivesse morta. Cailan pôs a mão sobre a dele. Pensei que você estivesse morto. Num minuto eu estava segurando a sua mão e de repente não estava mais. Seus olhos se encheram de lágrimas outra vez. Não conseguia encontrar você, não sabia o que fazer. A única coisa em que podia pensar era ir para Zed, esperar que ele acordasse para me ajudar. Pensei que eu tivesse perdido para o mundo subterrâneo. Também pensei que isso tinha acontecido com você. Quase continuei sozinho, sorriu ele. Parece que tenho sempre de voltar para você. Cailan sorriu pela primeira vez, abraçou-o novamente e depois retirou os braços depressa. Richard, temos de sair daqui. Há animais por toda parte. Eles virão buscar o corpo dele. Não podemos estar aqui quando chegarem. Ele apanhou a espada e se levantou. Estendeu a mão para ajudá-la. Cailan segurou a mão dele. A magia se acendeu em fúria, avisando o seu mestre. Assustado, Richard olhou para ela. Como na última vez, quando ela tocou a sua mão que segurava a espada, a magia despertou, só que dessa vez com mais força. Sorrindo, ela aparentemente não sentiu nada. Richard obrigou a ir a se acalmar. Ela se foi com grande relutância. Cailan o abraçou outra vez, um abraço rápido com o braço livre. Ainda não acredito que esteja vivo. Estava certa de ter perdido você. Como escapou das sombras? Cailan balançou a cabeça. Não sei, elas estavam nos seguindo e quando nos separamos e eu voltei, não as vi mais. Você viu alguma? Richard assentiu solenemente, inclinando a cabeça. Sim, vi. E vi meu pai outra vez. Elas me atacaram. Tentaram me empurrar para a fronteira. Cailan perguntou preocupada. Por que só você? Por que não nós dois? Não sei. A noite passada na Rocha Fendida e depois, quando elas começaram a nos seguir, certamente estavam atrás de mim e não de você. O osso a protegeu.
A última vez na fronteira, eles atacaram todos menos você, disse ela. O que foi diferente agora? Richard pensou por um momento. Eu não sei, mas temos de atravessar a passagem. Estamos cansados demais para passar a noite lutando contra as sombras outra vez. Temos de chegar a Midlands antes do anoitecer, e desta vez prometo não largar a sua mão. Cailan sorriu e apertou a mão dele. Eu também não vou largar a sua. Eu voltei correndo pelo estreito, não levei muito tempo. Está disposta a correr? Ela fez que sim com a cabeça e eles começaram a correr numa velocidade que Richard achou que ela podia manter. Como na última vez em que atravessou o estreito, Richard ia com a espada na mão. Nenhuma sombra o seguiu, embora várias flutuassem sobre a trilha. E como antes, Richard passou por elas com a espada em punho para ver o que fariam. Cailan se encolheu cada vez que elas uivavam. Ele observava os rastros enquanto corria, puxando Cailan nas curvas, mantendo-a na trilha. Quando se livraram dos restos do deslizamento e na trilha da floresta no outro lado do estreito, passaram para um passo rápido para retomar o fôlego. A garoa lhes molhava os rostos e os cabelos. A felicidade de encontrar Cailan viva amenizava sua preocupação sobre as dificuldades que os esperavam. Comeram pão e frutas enquanto andavam. O estômago de Richard roncava de fome, mas ele não queria parar para comer mais. Richard estava ainda confuso com a reação da magia quando Cailan pôs a mão sobre a dele. Era alguma coisa que a magia sentia nela ou uma reação a algo em sua mente. Era porque tinha medo do segredo de Cailan? Ou seria algo mais, alguma coisa que a magia encontrava nela? Richard queria que Zed estivesse ali para perguntar o que ele pensava. Mas Zed estava presente na outra vez e ele não tinha perguntado. Teria medo do que Zed podia dizer? Depois de comer um pouco e a tarde ter passado, ouviram rosnados no bosque. Cailan disse que eram os animais. Resolveram correr outra vez para sair da passagem o mais depressa possível. Richard estava mais do que cansado. Estava simplesmente insensível enquanto corriam pelo bosque espesso. A chuva leve nas folhas amortecia os sons dos seus passos. Antes do anoitecer, chegaram a uma longa cordilheira. Lá embaixo, a trilha descia numa série de curvas fechadas. Pararam no topo da cordilheira, olhando para o pasto aberto sob a chuva. Cailan parou, rígida. Conheço esse lugar, murmurou ela. O que é? Chama-se Agreste. Estamos em Midlands, virou-se para ele. Voltei para casa. Richard ergueu a sobrancelha. O lugar não me parece tão agreste assim. O nome não é por causa da terra, mas por causa das pessoas que vivem nela. Depois de descer a encosta íngreme, Richard encontrou um lugar protegido debaixo de uma laje de pedra, não bastante grande para protegê-los da chuva, por isso ele cortou galhos de pinheiro e os pendurou na beirada da pedra, criando um pequeno abrigo, fechando a entrada com os galhos, evitando a chuva. Os dois se deitaram molhados e exaustos. Cailan tirou a capa e sacudiu a água. Nunca vi o céu encoberto tão demoradamente, nem chover por tanto tempo. Nem lembro mais como é o sol. Começo a me cansar disso. Eu não, disse Richard. Ela olhou para ele intrigada e Richard explicou. Lembra-se da nuvem em forma de serpente, a que foi mandada por Raoul para me seguir? Prefiro a chuva a Darkenraw. Cailan pensou por um momento. A partir de agora vou me sentir melhor com as nuvens, mas da próxima vez pode pedir a ele para trazer as nuvens menos molhadas? Richard sorriu. Quer comer alguma coisa? Perguntou ela. Ele balançou a cabeça. Estou cansado demais, só quero dormir. É seguro aqui? Sim, ninguém mora perto da fronteira no Agreste. Ed disse que estamos protegidos contra os animais, portanto os sabujos do coração não nos incomodarão. Richard ficou com mais sono ouvindo o som cadenciado da chuva. Enrolaram-se nos cobertores, pois a noite já estava fria. À luz fraca, Richard via vagamente o rosto de Cailan encostado na rocha. O abrigo era muito pequeno para acender um fogo, e de qualquer modo tudo estava molhado. Pôs a mão no bolso e apalpou a bolsa de couro com a pedra da noite.
Pensou em usá-la, mas desistiu. Cailan sorriu para ele. Bem-vindo a Midlands. Você fez o que disse que faria. Trouxe-nos até aqui. Agora começa o trabalho. O que vamos fazer? Com a cabeça latejando, Richard se inclinou para ela. Precisamos que alguém possa nos mostrar a direção certa. Quem você conhece que pode fazer isso? Cailan olhou para ele. Estamos muito longe de qualquer pessoa disposta a nos ajudar. Cailan estava evitando dizer alguma coisa. A raiva de Richard se alvoroçou. Eu não disse que teriam de nos ajudar. Eu disse que precisariam ter a capacidade para nos ajudar. Leve-me até eles que eu cuido do resto. Imediatamente se arrependeu daquele tom de voz. Encostou a cabeça na rocha e controlou a raiva. Cailan, desculpe. Afastou a cabeça da dela. Tive um dia difícil. Além de matar aquele homem, tive de golpear o meu pai com a espada mais uma vez. Mas o pior foi pensar que tinha perdido você para o submundo. Tudo o que quero é deter Raoh para acabar com esse pesadelo. Virou o rosto para ela e Cailan deu um dos seus sorrisos especiais com os lábios fechados. Olhou nos olhos dele por alguns minutos na quase escuridão do abrigo. Não é fácil ser um Seeker, disse ela suavemente. Richard sorriu. Não é fácil, concordou. O povo da lama, disse ela finalmente. Eles podem nos dizer onde procurar, mas não garanto que queiram nos ajudar. O Agreste é uma região remota de Midlands e o povo da lama não está acostumado a tratar com pessoas de fora. Eles têm costumes estranhos. Não se importam com os problemas de outras pessoas. Tudo o que querem é ficar em paz. Se Darken Raoh conseguir o que quer, não vai respeitar desejos de ninguém, lembrou Richard. Cailan respirou profundamente. Richard, eles podem ser perigosos. Já tratou com eles antes? Algumas vezes. Não falam a nossa língua, mas eu falo a deles. Eles confiam em você? Cailan desviou a vista e apertou mais o cobertor em volta do corpo. Acho que sim, olhou para ele. Mas tem medo de mim e como o povo da lama, isso pode ser mais importante do que confiança. Richard mordeu a parte interna do lábio para não perguntar por que eles tinham medo dela. A que distância? Não sei exatamente onde estamos no Agreste. Não posso ver o bastante para ter certeza, mas sei que não estão há mais de uma semana ao nordeste. Muito bem, de manhã rumamos para o nordeste. Quando chegarmos lá, você deve fazer o que eu disser. Deve prestar atenção ao que eu mandar. Deve convencê-los a ajudar você. Do contrário, não ajudarão, com a espada ou sem ela. Ele inclinou a cabeça concordando. Cailan tirou a mão debaixo do cobertor e pôs no braço dele. Richard, murmurou ela. Obrigada por ter voltado. Sinto ter custado isso para você. Eu tinha de voltar. De que adiantava vir a Midlands sem a minha guia? Cailan sorriu. Tentarei corresponder às suas expectativas. Richard apertou a mão dela e eles se deitaram. O sono chegou logo depois que ele agradeceu aos bons espíritos por terem protegido Cailan. Fim do capítulo 21.